E aí, galera? Hoje vamos desvendar os mistérios do Apocalipse, aquele livro da Bíblia que deixa todo mundo de cabelo em pé. Mas relaxa que o bicho não é tão feio quanto pintam. Escrito pelo apóstolo João, o Apocalipse é como um enigma cheio de simbolismos, saca? É uma mensagem de esperança e positividade para todos nós, principalmente nesses tempos que a gente vive. Imagina só, João lá na ilha de Patmos, provavelmente pensando: que ilha é essa, gente? Nem sinal de internet. De repente, ele recebe umas visões cabulosas de Deus e se sente inspirado a escrever tudo o que viu e ouviu. É tipo um filme épico, com direito a anjos, dragões e batalhas sinistras. Mas o Apocalipse não é um guia astrológico para ficar prevendo o futuro, tá? É uma mensagem simbólica sobre a treta entre o bem e o mal, com um final feliz garantido, a vitória de Deus e um Brasil novo em folha, um novo céu e uma nova terra. O livro é dividido em 3 partes, tipo um filme: as cartas para as 7 igrejas, as visões proféticas e o grande finale. Nas cartas, João entrega os recados de Jesus para as igrejas da Ásia Menor, que estavam na corda bamba, enfrentando perseguição e tentações. É como se Jesus estivesse dando um toque em cada igreja, elogiando o que estava bom e dando um puxão de orelha no que estava errado. Nas visões proféticas, João descreve o futuro usando uma linguagem de código, cheia de imagens que botam para quebrar. É como assistir a um filme do Spielberg com efeitos especiais de última geração. Mas, atenção, para entender o Apocalipse, tem que lembrar que a parada é simbólica. Nada de interpretar tudo ao pé da letra, beleza? É preciso usar a Wikipédia, a interpretação bíblica. As 7 igrejas que receberam as cartas de João eram de verdade, tipo aquelas igrejas que a gente vê por aí. Mas elas também representam a galera que segue Jesus em qualquer época, incluindo a nossa. As mensagens de Jesus são como um raio-x da alma, mostrando os pontos fortes e fracos de cada comunidade. Éfeso, por exemplo, era como aquele casal que tá junto há anos, mas já não sente mais a mesma coisa. Já Esmirna era aquela galera humilde e perseguida, mas que era rica de fé. Pérgamo, por outro lado, tava mais pra balada, enfrentando heresias e pouca roupa, enquanto Tiatira lutava contra as fofocas de uma falsa profetisa. Sardes era aquela galera que só queria saber de aparecer, tipo gente que posta foto em academia, mas não treina de verdade. Filadélfia, apesar de pequena, era fiel ao que Jesus falava e acolhia todo mundo. Finalmente, Laodiceia era aquela galera que se achava rica e metida à besta, mas na fé era morna. Parecia café requentado, sabe? Nem frio nem quente, só decepcionante. As cartas para as 7 igrejas são um toque para a gente também, para darmos uma olhada na nossa própria vida. Será que estamos firmes na fé, como Esmirna? Ou será que estamos mais para Laodiceia, só na pose? É hora de dar um trato no visual, no espírito. Preparem-se para uma viagem alucinante pelo mundo das visões proféticas de João. Nas visões, ele descreve o futuro usando uma linguagem de emojis, com imagens que grudam na cabeça. Ele vê um livro lacrado com 7 cadeados, que só o cara, o coroa, o todo-poderoso, o Jesus Cristo, pode abrir. A cada cadeado aberto, uma nova fase da história começa, com guerras, fome, pragas e desastres naturais. É tipo um daqueles filmes catástrofe americanos, mas com um significado muito mais profundo. João também vê 7 trombetas, que, quando tocadas, anunciam o fim da farra. As trombetas representam o dia do acerto de contas de Deus, com o pecado e a maldade. Mas, mesmo no meio do caos, Deus protege a sua galera. É tipo aquele ditado: Deus fecha uma porta, mas abre uma janela, ou uma brecha no muro. As visões de João são cheias de segredos. O número 7, por exemplo, representa que a coisa é séria, é completa. O dragão vermelho de 7 cabeças é o capeta em pessoa,
o rei do inferno, o Satanás. A besta que sai do mar com o número 666 é o anticristo, um líder que vai tentar enganar todo mundo e causar o maior auê. Já a Nova Jerusalém, descendo do céu, é o sonho de qualquer um lugar sem violência, sem boletos e sem o vizinho chato. As trombetas e as taças do Apocalipse são como sinais de alerta de Deus, mostrando que a paciência dele com o pecado tem limite. Mas, mesmo na hora do aperto, Deus sempre dá uma chance para a gente se redimir. É tipo aquele professor que avisa várias vezes sobre a prova, mas no final dá uma cola para quem se esforçou. As 7 trombetas anunciam problemas que vão atingir a terra, o mar e até os rios. Já as 7 taças trazem problemas ainda piores, que terminam com a fúria de Deus caindo sobre o mal. É tipo aquele ditado: quem planta vento, colhe tempestade, ou um furacão de categoria 5. Mas os castigos de Deus não são para sempre. Eles têm um objetivo: limpar a terra do pecado, preparar o terreno para a volta triunfal de Jesus e criar um mundo novo e melhor. É como aquela faxina que a gente faz para receber visita importante. No Apocalipse, Babilônia é tipo aquela cidade que nunca dorme, cheia de excessos e tentações. É como aquele amigo que te leva para o lado escuro da força. João descreve a queda da Babilônia, um evento apoteótico que marca o fim da bagunça. É como o fim de uma festa que já deu o que tinha que dar, sabe? A queda da Babilônia é motivo de comemoração para os que ficaram do lado certo, que são chamados para se afastarem dela e não se contaminarem. É tipo aquele ditado: me diga com quem andas que te direi quem és, ou com quem deves evitar ser visto. A destruição da Babilônia representa a justiça divina em ação contra a maldade humana. Chegamos ao ápice da história, a Batalha do Armagedon. Imaginem só exércitos gigantescos se enfrentando em uma batalha épica, com direito a explosões, efeitos especiais e muita adrenalina. Mas, calma, o Armagedon não é um lugar real, e sim uma metáfora para a batalha final entre o bem e o mal. É como aquela final de campeonato, sabe? Nessa batalha, as forças do mal, lideradas pelo anticristo e pelo falso profeta, se juntam para lutar contra o exército de Deus, comandado pelo próprio Jesus. É como um fla-flu, mas com consequências eternas. O resultado da batalha já está definido: a vitória incontestável de Jesus e o fim do reinado do mal. É tipo no futebol, o melhor sempre vence. Depois da treta do Armagedon, Deus finalmente realiza o sonho de todo mundo: criar um mundo novo, sem violência, sem tristeza e sem boletos para pagar. Imaginem só, um lugar sem poluição, sem filas, sem corrupção e sem aquele parente que adora dar palpite na sua vida. Na Nova Jerusalém, a cidade dos sonhos, não vai ter choro, nem ranger de dentes, nem dor de cabeça. Deus vai estar presente na área, governando com justiça e amor. É tipo ganhar na loteria, mas infinitamente melhor. A promessa de um futuro incrível nos enche de esperança e nos motiva a vivermos como se já estivéssemos lá. É tipo aquele ditado: o paraíso é aqui, no futuro. O Apocalipse pode até parecer um filme de terror, com suas cenas de destruição e caos. Mas, acima de tudo, é uma mensagem de esperança para todos nós. Ele garante que o bem vai superar qualquer obstáculo, que Deus está no controle da situação e que Ele tem um plano perfeito para a humanidade. A mensagem principal do Apocalipse é a vitória definitiva de Deus sobre o mal e a criação de um mundo ideal. É tipo aquele final feliz que a gente adora. O livro nos convida a mantermos a fé, a confiarmos em Deus e a vivermos de maneira correta, aguardando ansiosamente a volta de Jesus. É tipo aquele ditado: quem espera sempre alcança a felicidade eterna. Portanto, nada de ter medo do Apocalipse.
Ele é uma mensagem de esperança, de coragem e de vitória para quem acredita em Deus. Lembrem-se, o final da história já está escrito. E quem leva a taça é o nosso camisa 10, Jesus. Que Deus os abençoe e os fortaleça nesta jornada rumo aos eventos finais. Se gostou deste vídeo, não esqueça de clicar em gostei e considere se inscrever para não perder os próximos vídeos aqui do Divinos Recados. Grande abraço, fiquem com Deus e que possamos todos permanecer fiéis e prontos para o retorno de nosso Salvador, Jesus Cristo.